Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Realiza-te. O tema que trazemos hoje é um tema que me parece que é muito importante falar dele nestes primeiros meses do ano, que é esta questão da autoestima. Joel, muito obrigada mais uma vez por ter este privilégio de estar aqui a conversar contigo. Eu gosto sempre de começar estes episódios com uma pergunta básica. O que é esta questão da autoestima? Bom, em primeiro lugar, agradeço eu estares-me aqui a entrevistar neste podcast. Adoro ser entrevistado por ti. Obrigada. Respondendo à tua questão, o que é a autoestima? A autoestima tem a ver com a forma como a pessoa se valoriza. E é do conhecimento comum que a grande maioria das pessoas não se valoriza ao nível que ela merece. A autoestima é um conjunto de coisas, não é uma só coisa. Por exemplo, é muito comum as pessoas considerarem que a sua autoestima está só relacionada com o corpo. O corpo é uma parte da autoestima. Não é? Nós temos uma tríade. Temos um corpo, temos uma mente e temos um espírito. Trabalhar a autoestima só num pilar desta tríade vai desequilibrar provavelmente os outros. Não é? Nós não somos uma só coisa. O ser humano é um ser dinâmico. Estes primeiros meses do ano, obviamente este tema encaixa lindamente, porque todos nós, quando passamos, ou a esmagadora maioria das pessoas, quando passa o ano, estabelece ali uma série de resoluções e muitas delas passam por essa melhoria da autoestima. Muitas vezes relacionada com o corpo, mas muitas das resoluções passam, de facto, por uma melhoria de autoestima. Aquilo que te pergunto é isto... Porquê é que as pessoas agem desta forma? De facto, há aqui um clique que nos é feito quando o ano passa, nós renovamos energias. No fundo, tem a ver com uma das necessidades humanas. Nós temos uma segunda necessidade humana, depois da certeza, depois da base, da segurança, etc., que é a variedade. E quando há uma mudança de ano, há aqui uma percepção cultural, e que também está presente no inconsciente coletivo, de nova esperança. Temos necessidade de coisas novas. Necessidade de coisas novas. E há uma tendência, como há um marco temporal, não é? Que é ancestral até, portanto, nos períodos ancestrais, aquilo que seria no hemisfério norte o solstício de verão, e o solstício de inverno, neste caso, era um marco de mudança. Portanto, o dia deixa de ficar curto e começa a ser maior. Portanto, a luz vem invadir a treva. Portanto, isto é cultural, isto está no nosso inconsciente coletivo. E essa esperança de uma nova possibilidade e da oportunidade de eu ter de melhorar aquilo que não foi tão bom no ano anterior, aparece muito nesta altura. O corpo aparece nesta questão da autoestima de forma muito evidente porque é a nossa primeira percepção física. Não é? E está provado que o corpo e a mente se influenciam um ao outro. Ou seja, se eu trabalhar só no corpo, sem trabalhar na minha mente, eu posso não ter o resultado que eu quero. Mas se eu trabalhar só na mente e não trabalhar no corpo, também vai haver aqui um desequilíbrio. Ou seja, o corpo, o facto da pessoa mexer o corpo, fazer exercício físico nesta altura, vai permitir também que haja toda uma percepção interior e todo um significado interior do ponto de vista do nosso organismo diferente. Porque quando nós mexemos o corpo, eu não sou entendido especificamente nessa área, mas tenho algum conhecimento, o nosso corpo liberta um conjunto de neurotransmissores, de substâncias positivos para a nossa mente. A serotonina, outro tipo de substâncias que o nosso corpo produz e liberta, e que nos faz sentir bem, que é a hormona da felicidade. Não é? O exercício físico regular faz isso. A questão é que a tendência de muitas pessoas é achar que quando uma parte do corpo não está tão boa, ela generaliza. Que é, no fundo, ela assume o seu corpo como a sua total identidade. Ou seja, eu não me sinto bem com o meu corpo... Por isso eu não me sinto bem. Por isso eu não me sinto bem. Mas o corpo tem várias partes. Não é? Se eu não me sinto bem, por exemplo, no caso das mulheres é muito comum a questão da anca, ou o peito descaído, ou o que for. Isso pode-se trabalhar só especificamente nessa área. Mas primeiro eu tenho que ter uma noção do que é que se passa. Não é? Depois também há a questão da autoestima associada à não valorização, no sentido de eu achar que se eu olhar muito para mim ou se eu cuidar muito de mim, sou egoísta. Já lá vamos a essa questão do egoísmo. Aquilo que eu te queria perguntar, em primeiro lugar, é se tu não achas que isto é um bocadinho aquilo que nós bebemos da sociedade, que esta intensa preocupação com o corpo, eu sei que isto felizmente cada vez está mais fora de moda, mas esta intensa e excessiva preocupação com o corpo não castra um bocadinho o nosso bem-estar mental? Eu, na minha opinião pessoal, isto é uma opinião pessoal, acho que
essa obsessão, que é a palavra que tu utilizaste, gera dependência. E essa dependência gera uma sensação de prisão. E se a intenção era o bem-estar, ele perde-se nessa obsessão. Agora, o equilíbrio desse exercício físico regular pode realmente fazer a pessoa sentir-se mais livre, menos estressada, mais tranquila, mais feliz. A questão aqui tem a ver com a subvalorização desse processo. Que eu só serei aceite se o meu corpo estiver perfeito. Mas pelos outros ou por mim própria? Essa é que é a questão, é a direção da atenção. Ou seja, nós temos um problema cultural de estarmos à espera da aprovação dos outros, tendo em conta que os modelos de beleza são instituídos externamente por tendências, influencers, etc. E o que é que isto provoca? Provoca que a pessoa sinta que nunca está àquele nível. É um pouco como os ídolos. Ou uma ideologia. Uma ideologia é um nível... É quase é um intocável, estatuto não é? intocável. E a pessoa nunca chega lá. Ela nunca está ao nível do ídolo. E o que acontece é que ela sente-se insuficiente. Aquilo que eu normalmente recomendo às pessoas que me procuram é encontrar o seu ritmo, encontrar a sua preferência, que pode ser diferente de outra pessoa. E algum equilíbrio, acredito eu, Joel, porque tu serás a pessoa indicada para me responder a isto, numa altura em que tanto se promove a aceitação, em que é que ficamos? A pessoa aceita aquilo que vê em si que não a deixa assim tão contente, ou a pessoa tenta mudar aquilo que não a deixa contente, ou arranja aqui um equilíbrio de forma a não ficar obcecada com nenhuma destas questões? Aqui a questão é, nós só conseguimos resolver e solucionar uma questão se a aceitarmos. Primeiro a aceitação. A aceitação vem da constatação de um facto. O problema das pessoas com a aceitação é achar que fica numa posição de inação ou uma posição de dependência. Aceitar é um facto. Isto aconteceu, o meu corpo está desta forma, a minha barriga não está no nível que eu gostaria, os meus dentes não estão como eu gostaria que tivessem, a minha calvície incomoda-me, não é o meu caso, porque eu sinto-me bem comigo próprio, mas uma pessoa que não se sinta pode resolver isso. A minha anca está excessiva, seja lá por que influência for. Primeiro aceitar que não está bem. Aquela parte específica ou aquelas partes específicas. E depois tomar uma decisão. Tomar uma decisão e procurar soluções para isso. Porque existem milhões de soluções para isso hoje em dia. Não é? Se a pessoa focar a atenção em encontrar a solução e começar a agir nesse sentido, ela vai se sentir mais autoestima. E essa autoestima elevada vai permitir que ela também expanda o seu horizonte, expanda a sua zona de conforto. Não é? Joel, quando nós falamos de autoestima, quer seja, a autoestima, acredito eu, exige que tenhamos aqui algum espaço na dinâmica da nossa vida para olhar para nós e para cuidar de nós. Quer seja fazer exercício, quer seja ler, quer seja meditar, quer seja uma série de coisas. Uma pergunta prática que eu te faço. Uma pessoa que é pai, mãe, profissional, homem, mulher, amigo, filho, filha, portanto, onde é que arranja tempo? Porque este é, de facto, o principal argumento das pessoas que não têm tempo nunca para cuidar delas. Como é que se arranja tempo em todas estas dinâmicas da nossa vida para encontrarmos aqui espaço para olhar para nós? Olha, em primeiro lugar, eu gostaria de te explicar que esta é uma questão de escolha. Ou eu arranjo tempo para ser feliz, ou nunca vou ser feliz. Essa é a primeira questão. Se eu não consigo arranjar tempo para melhorar a minha saúde, se eu não consigo arranjar tempo para melhorar a minha autoestima ou autoconfiança, se eu não consigo arranjar tempo para melhorar o meu relacionamento, e se eu me sinto mal com isso, eu estou hipnotizado. Não é? Ou seja, eu estou dependente de um processo que eu não controlo, que é, eu não controlo a minha própria vida. Portanto, achava que é a gestão de tempo, é isso? No fundo, a gestão de tempo vem depois. Eu, primeiro, tenho que constatar que não tenho esse tempo e claramente, esta falta de autoestima ou esta sensação de insuficiência tem que ser claramente dolorosa para eu parar. Porque nós temos uma tendência de parar na dor. Não é? E às vezes a dor aparece-nos e nós não gostamos muito dela, mas permite-nos parar. Vou-te dar um exemplo, e todos nós sentimos esse exemplo. O Covid-19 apareceu e uma série de pessoas teve que parar. Tivemos e ao parar, por imposição externa, acabou por tomar outro tipo de decisões. O teletrabalho passou a ser uma coisa habitual, as pessoas guardarem tempo para fazer exercício físico em casa em frente à televisão passou a ser uma realidade de muitos. Eu não. Ou seja,
Porquê é que nós esperamos sempre que venha uma condição externa, um caos externo, um problema externo para parar, se nós temos a possibilidade de escolher, que é uma liberdade que todos nós temos? Escolher, fazer um assessment, uma avaliação à minha vida e perceber onde é que eu tenho que colocar a minha atenção. Se eu tenho que colocar a minha atenção na minha linha, na minha dieta, no meu excesso de peso, eu vou parar, vou encontrar tempo para isso. Porque a dor de me sentir mal comigo é muito superior à dor de não ter tempo. Nós estamos quase a terminar este episódio, mas eu retive uma coisa muito interessante que disseste e gostava de acabar com esta ideia. Que situação é essa de repente, se olhamos muito para nós, somos egoístas perante a sociedade? O que é isto de ser egoísta lá porque se olha para nós? A questão é que, culturalmente, nós temos uma tendência, e muitas pessoas têm essa tendência, de achar que olhar por elas, trabalhar nelas, ter escolhas diferentes, muitas vezes, do seu meio, dos seus pais, do seu ciclo familiar, é ser egoísta. Estás demasiado focado nele próprio. Mas não é. Na minha opinião, não é. E vou-vos explicar porquê. Porque aquilo que eu acho que é ser egoísta é, ao contrário de olhar por ele próprio, é ser um peso para os outros. É ser um fardo para as outras pessoas. É ser uma pessoa tóxica na sua vida. Porque uma pessoa que não está bem com ela, tendencialmente, e se nós olharmos à nossa volta, são pessoas que consomem a energia dos outros, que preocupam as outras pessoas. Com algum nível de toxicidade? Algum nível de dependência emocional, ou dos pais, ou do cônjuge, ou do marido, ou da esposa, ou dos filhos, não é? Pais que estão dependentes dos filhos, filhos estão dependentes dos pais. E esta questão toda gera que a pessoa acha que consegue dar aquilo que não tem. Eu acredito, eu tenho vivido e tenho experienciado isso com centenas de pessoas, que ninguém consegue dar aquilo que não tem. Se a pessoa não tem amor próprio, não consegue dar amor. Se a pessoa não tem autocuidado, não consegue cuidar. Se a pessoa não é auto-organizada, não consegue organizar. Ou seja, trabalhar no eu, não é? Eu escrevi isto no Realiza, às tantas, a explicar que o realizaste, a autorrealização, não é uma coisa egoísta. É um dever de cada um olhar por si e viver a vida que merece viver. Porque pessoas que estão bem melhoram a vida dos outros. Libertam os outros. Libertam-se dos outros. E ninguém pediu, pelo menos que eu saiba, ninguém pediu a um filho para estar dependendo de um pai ou de uma mãe, e ninguém pediu uma mãe a um pai para estar dependendo de um filho. Ou dependendo do marido, ou dependendo da mulher. Nós somos livres e temos um livre-arbítrio. Podemos escolher melhorar a nossa vida. E isso no fundo, a nossa experiência é essa. Nós estamos num constante processo de crescimento. Quer aceitemos isso ou não. Portanto, eu acho que o egoísmo, culturalmente, pode ser passado. Não existe aqui. Ele tem que ser clarificado. Será que se tu, que nos ouves aí em casa ou que nos vês, se trabalhares em ti, se trabalhares na tua autoconfiança, se trabalhares no teu processo, não é? Aquilo que te incomoda, será que tu vais ser uma má pessoa? Eu acho que não. Eu acho que a chave aqui, definitivamente, Joel, é cuidarmos de nós para depois estarmos aptos a dar aos outros. É sempre um prazer, Joel. Obrigado. Espero honestamente que nos cruzemos aqui neste estúdio. Vamos ver mais vezes neste ano de 2023. Muito obrigado.